Livro A Ciência de Avatar, do autor Stephen Baxter. Qual sua experiência de trabalho em laboratório? Uma vez dissequei uma rã. Doutora Grace Augustine e Jake Sully. Este livro é sobre a ciência por trás do filme Avatar, de James Cameron. E para explorar essa ciência, exploraremos os segredos por trás das câmeras de James Cameron e sua equipe. Grande parte da ciência de Avatar, porém, está lá, bem na tela. Você só precisa prestar atenção. Imagine-se no ano de 2154, em Pandora, lua do gigante gasoso Polífemo, planeta que orbita Alpha Centauri. Você desce junto do veterano de guerra Jake Sully a rampa do ônibus espacial Valkyria, que acaba de trazê-lo da espaçonave Venture Star, em órbita. Você está em Portal do Inferno, a principal base de operações da RDA, a Administração de Desenvolvimento de Recursos, que está no planeta para extrair o valiosíssimo mineral Unobtainium. Jake, no entanto, deve se apresentar à doutora Grace Augustine para participar de um programa de avatares que ela conduz. Sua mente controlará um corpo substituto cujo propósito é estabelecer contato com os Na'vi, nativos desse planeta. Entretanto, no momento, você não está pensando em nada disso. Você acaba de chegar a um mundo alienígena e o que você vê? O que pode ouvir, cheirar ou sentir? Na verdade, como você tem sua máscara do Exopac grudada no rosto, o único cheiro que pode sentir é o do ar que o equipamento lhe fornece. Talvez o céu tenha uma cor estranha, graças à mistura de gases atmosféricos que em Pandora é levemente diferente. Talvez haja nuvens de formatos estranhos. Seria difícil não notar os dois sóis de Alpha Centauri e aquele mundo grande e antigo, semelhante a Júpiter no céu. Pode ser que veja pouca coisa da vida nativa de Pandora, excluída quase por completo do Portal do Inferno. Você tem uma estranha sensação de leveza, uma flexibilidade nos passos, uma impressão de que a cabeça está pesada, como se estivesse gripado, uma mobilidade peculiar dos órgãos internos. Se você treinou nos mundos inferiores do nosso sistema solar, a Lua e Marte, pode reconhecer essas sensações. Acontecia o mesmo lá. O que você está sentindo é a baixa gravidade de Pandora. Então, um enorme caminhão de mineração passa a toda velocidade e, assim como Jake, você vê flechas cravadas em um dos pneus. Este é o primeiro indício que Jake tem dos Na'vi, os nativos de Pandora, e já diz muito a você e a Jake sobre eles. Para começar, os Na'vi devem ser inteligentes, com habilidades cognitivas no mínimo equivalente à dos humanos modernos. Mesmo uma flecha, com haste, ponta e alguma estrutura estabilizadora, é uma ferramenta composta de várias partes. Na Terra, até onde se sabe, nem chimpanzés, nem qualquer um de nossos predecessores hominídeos que usavam ferramentas de pedra lascadas jamais fabricaram artefatos assim. Só os humanos o fizeram. Outra prova de inteligência é o fato de os Na'vi terem mirado nos pneus, aparentemente o ponto fraco do veículo. Mas como as flechas chegaram ali? Você já sabe que os Na'vi têm formas mais ou menos humanoide. Você viu corpos de avatares sendo cultivados em tanques na nave em que veio à Terra e, com base nisso, poderia supor, e estaria correto, que um arco foi usado para disparar aquelas flechas. Porém, você está em outro planeta. Qual é a probabilidade de uma forma de vida alienígena ter desenvolvido a tecnologia do arco e flecha? Bem, na Terra, a tecnologia de arco e flecha foi desenvolvida diversas vezes de forma independente. Parece ter surgido pela primeira vez por volta de 8.000 anos antes de Cristo na Alemanha, mas foi desenvolvida também pelos nativos da América do Norte, que não tiveram contato com o Velho Mundo desde cerca de 11.000 anos antes de Cristo, até a chegada de Colombo. O isolamento entre os continentes nos fornece laboratórios naturais para estudar a evolução cultural. Várias coisas foram inventadas de forma independente,
como a agricultura, desde que os recursos locais permitissem. O arco e flecha é uma delas, embora não tenha surgido em todas as culturas. Os aborígenes da Austrália nunca o desenvolveram. Em vez disso, lançavam um bastão como o atleta da América do Sul, que chamavam de Woomera, termo que mais tarde seria adotado para o Centro de Lançamento Espacial Australiano. Portanto, não é muito surpreendente encontrar os navios usando arco e flecha, resultado de uma invenção independente em outro mundo. E tampouco é surpreendente ouvir o coronel Miles Quaritch, da SecOps, chefe de segurança do Portal do Inferno, contar a Jake que os navios costumam embeber suas flechas em uma neurotoxina mortal. Os índios sul-americanos lutaram contra os conquistadores espanhóis de forma parecida, com flechas recobertas com um muco mortífero de rãs, com estecnina e com curare, alcaloide que causa paralisia fatal. No entanto, é claro, a primeira coisa que o ex-fuzileiro naval Jake nota é que os navios são evidentemente hostis. Assim como os espanhóis em busca de ouro na terra, no século 22, os conquistadores da RDA, em sua busca por unobtânio, viraram-se cara a cara com os caçadores-coletores da floresta. Tudo isso poderia ser deduzido por Jake e por você, só com base naquela primeiríssima observação em Pandora, as flechas nos pneus. As plateias do mundo todo se encantaram com Avatar, o filme visionário de James Cameron, com a visão dos navios em seu mundo maravilhoso de Pandora. E, como Jake Sully em sua unidade de conexão psiônica, muita gente não quis despertar do sonho. A abstinência de Avatar tornou-se uma síndrome comum. O filme, porém, não se resume a um sonho, a uma fantasia. Há justificativas científicas para boa parte do que aparece na tela, e isso não é surpresa, já que os criadores consultaram especialistas e usaram seus próprios conhecimentos científicos ao realizar o filme. Tome-se como exemplo o tiro com arco. Os designers deram aos navios nada menos que 4 tipos de flechas e 7 tipos de arco. Dos brinquedos para treino das crianças ao poderoso arco em X, com 2 suportes cruzados, para uso de longa distância em ataques aéreos. E Jake vai descobrir que os arcos são importantes na cultura Na'vi. Depois de completar o ritual de iniciação Ignimaya, um jovem caçador Na'vi tem permissão para fazer um arco a partir de um galho da árvore lar, o imponente lar natural do clã Matikaya. Por trás do que vemos na tela há um universo totalmente consistente, embora imaginário. Não chegamos sequer a ver boa parte de seus detalhes, mas esse embasamento confere credibilidade tanto à proposta do filme quanto ao seu valor cultural. Minha própria carreira foi construída, em grande parte, sobre o que se costuma chamar de ficção científica hard. Isso é, ficção científica que tenta se manter fiel às leis científicas como as conhecemos, com extrapolações coerentes e consistentes. O mais atraente na boa ficção científica hard é que ela permite explorar o significado de nossa própria humanidade, no contexto do universo descortinado por nosso conhecimento científico, sempre em expansão. E este é exatamente o caso de Avatar. Assim como quando Jake pondera sobre as flechas, e como a doutora Grace Augustine em sua busca interminável por amostras, neste livro seremos exploradores de campo por trás da ciência do universo fictício de Avatar. Nosso ponto de partida será, sobretudo, o que aparece na tela, mas mergulharemos no rico universo que James Cameron e sua equipe desenvolveram por trás das câmeras. Em alguns momentos, vou especular sobre alguma característica do universo de Avatar sem dar uma resposta definitiva. No momento em que escrevo, só o primeiro filme foi lançado. Estão planejando 2 sequências e romances baseados nos filmes, e com eles aprenderemos muito mais sobre os mundos de Avatar. Este é um livro sobre ciência, mas precisamos sempre nos lembrar de que estamos tratando de um filme, uma obra de ficção. James Cameron escreveu um primeiro esboço do filme em 1995, mas sua concepção dos Na'vi, por exemplo, data de pinturas que fez nos anos de 1970. O desenvolvimento do universo de Avatar foi um diálogo entre suas concepções iniciais e o trabalho de artistas, designers e consultores que
que foram encorajados a usar o conhecimento científico e imagens do mundo real para dar corpo a um universo consistente e crível. Porém, o tempo todo, as necessidades da plateia foram levadas em conta. Cameron solicitou aos criadores que encontrassem a metáfora para cada elemento do filme. Assim, a metáfora das Banshees é, em última análise, o conceito de uma ave de rapina. Cada elemento que vemos na tela está ali, sobretudo, por um propósito narrativo ou para fornecer uma imagem impactante. Avatar está repleto de força narrativa e imagens suntuosas. Se o filme não funcionasse em termos de narrativas e imagens, nem toda a ciência do mundo o salvaria. Assim sendo, à medida que exploramos o universo do filme, sempre daremos aos autores uma licença poética. Eles criaram um mundo que dá uma sensação alienígena, mas com suficientes pontos familiares para que o espectador não passe o tempo perdido em estranhamento. Assim, o rosto de um Na'vi tem características levemente felinas ou leoninas, elementos familiares usados para dar uma sensação de estranheza. Por sinal, sem dúvida alguma, haverá partes em que você discordará totalmente de minhas interpretações e conclusões. Também isso faz parte da boa ciência. Se você está lendo este livro, suponho que conhece o filme e que tem interesse por ciência. Mas não posso afirmar que tenha conhecimento prévio dos tópicos científicos abordados. Se estiver interessado em se aprofundar neles, há uma lista de referências adicionais no final do livro, incluindo fontes que detalharam muito mais os elementos do filme. Aqui é dada ênfase ao contexto científico. Seguiremos a lógica da trama do filme, mas acredito que você pode iniciar a leitura em qualquer ponto pelo qual se interesse particularmente. Avatar é, entre outras coisas, a história de uma jornada. Jake Sully viaja da Terra para as estrelas. Em Pandora, ao lutar para salvar os Na'vi, ele descobre sua plena humanidade e finalmente se aventura além da própria humanidade. Nossa jornada seguirá a de Jake e começará onde a dele começa, na Terra, em meados do século 22.